Vou fazer aqui o meu retrato do 8 de janeiro. O terrível 8 de janeiro. O golpe. Uma coisa que praticamente não precisa ser um iluminado, não precisa ser ter um vasto conhecimento de história, de política. De forma nenhuma, você não precisa para fazer o seu próprio retrato aí com os seus pensamentos. Mas eu vou aqui passar para vocês a minha visão, né, de tal forma que eu acho que pode contribuir um pouquinho para a sua maneira de ver também o 8 de janeiro. Que eu tenho certeza mais do que absoluta que 99% da população esclarecida e que prestou atenção no que aconteceu e que se preocupa com o que acontece no Brasil, já sabe. Não vou falar nada demais aqui. Todo mundo sabe muito bem que houve uma manobra escabrosa, descabida, absurda, imoral, criminosa da justiça brasileira, que, depois de ter condenado o Lula em todas as instâncias judiciais por mais de um crime, 2 crimes pelo menos, fora as coisas que ele não foi condenado, como é o caso do Mensalão, do Petrolão, do Correio e tantos outros aí que a gente pode lembrar. Que ele não foi condenado formalmente, mas que nós sabemos da condenação moral dele, porque ele estava envolvido até o talo. Muito bem. Tiraram ele da cadeia numa canetada, numa manobra absurda, né? Totalmente imoral. Tiraram ele da cadeia e tiraram também dele, além de tirar ele da cadeia, deixaram ele elegível, o que ele não poderia ser, a não ser que houvessem 2 movimentos, que foi também cancelar a lei da ficha limpa, que é como aquilo que eu sempre falo, lei no Brasil é um espetáculo, é uma beleza, é sensacional, qualquer um no mundo que lê, nossa, essa lei é maravilhosa, né? Mas na prática a gente sabe que nunca é aplicado decentemente. Eu já falei aqui sobre a Lei Rouanet, né? A Lei Rouanet, se ela fosse aplicada na Suécia, na Dinamarca, na Finlândia, sei lá, na Holanda, nos Estados Unidos, ela teria uma aplicação bem legal, que seria um apoio a realmente aqueles artistas iniciantes que precisam de um apoio para começar. Aqui no Brasil, não. Ela já foi criada e automaticamente alguém já imaginou, com isso aqui nós vamos financiar um bando de gente que já é rica para nos promover, para falar bem de nós. Essa é a realidade da Lei Rouanet no Brasil. Da mesma forma, a Lei da Ficha Limpa, que é uma proposta fantástica, incrível, sensacional, mas que na prática não se aplica, porque as cabeças que vão executar são corruptas, são imorais, não têm ética nenhuma, ou têm a pior ética possível. É isso que nós temos. A prática não tem nada a ver com a ideia original. Muito bem, então ele foi tirado, foi descondenado, foi tudo que podia e automaticamente ele foi colocado para concorrer com um grande candidato, com um candidato que já tinha vitória mais do que garantida, porque tinha vencido já na outra eleição e tinha feito um governo muito bom. Mas é lógico que quem fez toda essa manobra jurídica, pseudo-jurídica, né? Jurídica não é. Essa pseudo-manobra jurídica não iria parar por aí. E daí as consequências vieram. E a gente tem até um pouco de medo, infelizmente, porque a censura na internet ainda é muito forte, de usar determinadas palavras. Mas vocês sabem muito bem o que aconteceu a seguir. Quem foi até ali não ia parar ali, né? Jogar tudo isso que fizeram, tirar o Lula da cadeia, limpar a ficha dele, tal, para depois não botar ele na presidência da República. Colocaram ele na presidência da República da maneira mais escabrosa, mais canalha, mais sem vergonha do mundo. Todo mundo sabe disso, né? Antes das eleições, nós vimos isso nas ruas. Depois das eleições, aí nós cansamos de ver isso nas ruas. E a insatisfação popular foi ficando enorme, imensa, descontrolada, e as pessoas queriam se manifestar
E, logicamente, a manifestação veio, né? Imediatamente após a eleição, né? Bonita, limpa, do Lula, as pessoas foram para as ruas e acamparam em frente aos quartéis, achando que aquilo ali era a melhor ideia do mundo. Eu, pessoalmente, desconfiei de que aquela ideia não era muito boa, porque os militares dos anos 2000 não são os militares dos anos 60, que tinham uma posição popular, uma conexão com o povo muito maior do que esses de hoje. Esses de hoje são militares que vestem uma farda verde, mas por dentro eles não são mais. Por quê? Porque eles já foram educados, aculturados dentro de uma ideologia de extrema esquerda que vem criando o Brasil há décadas, desde os anos 60. Porque os militares fizeram um serviço de bosta, fizeram um serviço horroroso. Só conseguiram queimar o filme deles mesmos e não melhoraram o Brasil em termos de educação e de cultura praticamente nada. Entregaram a educação e a cultura do Brasil à extrema esquerda. Foi isso que eles fizeram. E o povo foi ficando, então, insatisfeito, foi para as ruas, né? Muitas manifestações pelo Brasil inteiro, aquela coisa fervendo mesmo. E a esquerda sentiu que aquilo ali era perigoso e que não iria acabar tão cedo, né? A questão do Bolsonaro, o Bolsonaro se manteve quieto, tá? Para o bem e para o mal. É lógico que você pode dizer assim, não, mas ele podia ter impedido que aquilo, a tragédia do dia 8 acontecesse. Ele poderia ter. Talvez, porque sempre se atribui demais a um poder excessivo ao Bolsonaro. O Bolsonaro tem um poder incrível? Tem sim, porque merece, porque teve competência, porque teve talento, tá? Porque soube trabalhar com honestidade, com transparência e conquistou as pessoas com isso. Quando o Bolsonaro foi eleito, eu falei, eu só espero que ele seja honesto e transparente. Eu já vou ficar satisfeito, porque no Brasil isso não existe há décadas. Porém, ele foi muito além, fez muito mais, inclusive durante uma terrível pandemia política. Pandemia política, tá? Muito bem. Então, foi isso aí. Então, ele conquistou. Mas aquele movimento das ruas, ele era orgânico. Ele era aquele movimento natural, espontâneo. Cada um foi com a roupa que estava no corpo, com a vontade, com a voz, gritando e pedindo pelo amor de Deus para não deixar o Brasil entrar numa ditadura comunista. E aquilo ali era terrível. Não tinha liderança nenhuma, não tinha financiamento nenhum, não tinha apoio de forças armadas nenhum. Eram pessoas desarmadas na rua, num dos movimentos mais bonitos que eu já vi no Brasil e no mundo. Tá? Poucas vezes se viu um movimento tão espontâneo, tão natural. Nunca vi isso, nunca tinha visto. Dizem que em 64 aconteceu a passeata da família e tal, né? Pode ter sido, mas com certeza não teve o volume que teve essa agora, porque logicamente a população brasileira cresceu muito. Então, em termos de volume, de proporção, foi muito maior agora do que foi a de 64, mantidas as devidas proporções. Não estou desmerecendo também não, tá? Muito bem. Isso aí foi o que aconteceu. E eles, a extrema esquerda, encabeçada pela justiça brasileira, que tomou a frente da coisa, disse, nós precisamos orquestrar um movimento que desmonte esse povo parado na frente dos quartéis. Então foi isso que a esquerda, mais uma vez, ardilosamente armou. Ela infiltrou em Brasília os seus elementos militantes, os seus elementos mais combativos, mais fanáticos, e fomentou a revolta popular. Que mesmo assim, eu vou afirmar categoricamente aqui para vocês, essa revolta popular não provocou nenhuma destruição em patrimônio brasileiro, em patrimônio público. Não fez. Quem fez isso foram esses elementos militantes de extrema esquerda infiltrados no movimento de direita
dos conservadores, que alguns se empolgaram e entraram também nas instalações do Congresso, do Supremo Tribunal Federal e do Executivo também, do Palácio do Planalto. Tudo bem, até concordo com o que aconteceu. E, naturalmente, algumas das pessoas, até por uma empolgação exagerada, podem ter esbarrado em alguma coisa, quebrado alguma coisa, mas não fizeram nada intencionalmente. Intencionalmente não fizeram. Quem fez toda aquela sujeira, aquela baderna, arrancou porta, quebrou relógio e aquela coisa toda, estátua, e fez sujeira na mesa lá do super-ministro, esse pessoal todo aí era militante de extrema esquerda infiltrado e que está soltinho na rua. Vocês podem ter certeza que nenhum desses que realmente destruiu alguma coisa está preso. Te garanto que não está. E aí vem todo o exagero proposital para tentar intimidar as pessoas para que o movimento não retome. Se a justiça fosse feita, justiça dentro das normas do processo penal brasileiro, fosse tudo respeitado, o devido processo legal, essas pessoas nem estariam mais presas, mesmo se tivessem prendido os militantes da extrema esquerda. Porque você pode, logicamente, se destruir um patrimônio público, você tem que ser condenado, é claro, óbvio, tem que ser. E aí vem uma pena que pode, sei lá, ser de 2 ou 3 anos, ou você então vai ter que prestar serviços, pagar uma indenização, isso aí é a lei. Se isso aí tivesse sido feito, não esvaziaria o movimento. Então vem o momento seguinte em que a ditadura mostra toda a sua cara e passa a condenar pessoas que não fizeram absolutamente nada até 17 anos, ou aliás, não é até, é exclusivamente em 17 anos de prisão. Pena que não se dá nem para homicida, nem para quem mata, você não dá 17 anos de prisão. Com raríssimas exceções. Raríssimas exceções. Traficante de droga não ganha essa pena. Quem rouba, por exemplo, né? O político corrupto, ele mata milhares de pessoas. Corrupção não dá esse tipo de pena. Então, o que aconteceu e continua acontecendo é um exercício de intimidação. Eu tenho que impedir que aquilo volte a acontecer. Que essas manifestações têm que acabar, e de uma vez só, num golpe único. E como é que eu vou fazer isso? Exclusivamente intimidando as pessoas com o terror. E você ter medo de receber 17 anos de prisão faz qualquer um pensar 10 vezes antes de fazer esse tipo de manifestação, tá? E a perseguição, vocês sabem muito bem, não começou ali e não parou ali. As pessoas que se manifestam pela internet continuam tendo seus bens bloqueados e as suas contas também impedidas de continuar. Felizmente, os ventos começaram a soprar num outro sentido e Donald Trump voltou. É a única esperança do povo brasileiro no momento, é Donald Trump e Elon Musk. O retrato do 8 de janeiro é exatamente esse que eu fiz esse resumo aqui para vocês. Me diga nos comentários qual é a sua opinião, aonde foi que eu errei, aonde é que eu não estou entendendo bem as coisas. Chegou até aqui? Deixa o seu gostei ou não gostei, se inscreve no canal, que o canal é um canal novo, a gente precisa crescer aí e só com o apoio de vocês a gente consegue. Precisamos de mais vozes falando a verdade dentro do Brasil. Até a próxima.